Vamos lá, pessoal, continuando aí os nossos estudos, vamos trabalhar nesse bloco o conceito de processo coletivo. E aqui a gente vai enfrentar uma divergência bem bacana. A gente vai trabalhar com 4 teses para explicar qual é o conceito de processo coletivo. Mas antes de enfrentar esse tópico, eu quero dar 2 informações que, na minha opinião, são extremamente úteis. Primeira informação: esse conceito de processo coletivo, ele também vai valer para a ação coletiva. Lembrando que é a ação que instrumentaliza o início da relação processual. Então, o que eu vou debater aqui como sendo o conceito de processo coletivo também vai valer para conceituar ação coletiva. 2. Qual é a base dessa divergência? Eu costumo dizer para os alunos o seguinte: não adianta de nada você saber a divergência sem saber a razão da divergência. E aqui a razão da divergência é: quais são os elementos essenciais e imprescindíveis para que um processo ou para que uma ação possa ser juridicamente qualificada como coletiva. Então, o que eu preciso identificar para que uma ação seja reputada coletiva ou para que um processo seja considerado e tratado como coletivo? Então, essa vai ser a razão da divergência. Por isso que existem 4 teses para debater sobre o conceito de processo coletivo e, obviamente, de ação coletiva. Fechado? Então vamos começar. Dá uma olhada aqui. Coloquei aí para vocês já em tom de pergunta como pode ser conceituado o processo coletivo e, por via de consequência, a ação coletiva. Então já vou colocar para vocês aqui a primeira tese e vou estudar com vocês essa primeira tese. Vamos lá. Primeira tese é defendida por Antônio Gide, um dos maiores nomes de tutela coletiva que nós temos, um cara genial. Na ideia do Antônio Gide, 3 elementos são indispensáveis: legitimidade, objeto e coisa julgada. Repito: legitimidade, objeto e coisa julgada. Vamos começar por legitimidade. Vou afirmar de maneira geral: a legitimação coletiva em nosso sistema jurídico, ela é, como regra, extraordinária, concorrente, disjuntiva. Ela é extraordinária, concorrente, disjuntiva. Extraordinária, porque quem promove a demanda não titulariza o direito material, ou seja, é uma hipótese de substituição processual. É concorrente, porque há mais de um legitimado para o exercício judicial da pretensão. Disjuntiva, porque a atuação de um legitimado não condiciona e tampouco impede a atuação processual dos demais. Beleza? Pois bem, dito isso, a ideia do Antônio Gide é a seguinte: se o caso é de atuação de um legitimado coletivo, ou seja, se quem promoveu a ação, quem deu início ao processo, é um legitimado coletivo, atuando por certo em legitimidade extraordinária, opa, eu já tenho o primeiro indício de que esse processo vai ser coletivo. Agora, eu vou ter que olhar qual é o objeto dessa demanda. O que se pretende com essa demanda? Se o objeto for a tutela de um direito material, subjetivo, transindividual, opa, eu passo a ter o segundo indício. Então, se o objeto, se a finalidade dessa ação for a tutela de um direito material subjetivo transindividual, eu já tenho um segundo elemento.
Para fechar esse diagnóstico, diz Antônio Gide, eu tenho que trabalhar qual é o regime jurídico da coisa julgada. Qual é o regime jurídico da coisa julgada? Ou seja, a eficácia subjetiva cingir-se-á somente às partes. A eficácia subjetiva cingir-se-á somente às partes. Ou essa eficácia subjetiva, ela ultrapassa esses limites formais, atingindo toda a coletividade. Se a resposta for que a eficácia vai ser ultra partes, que a eficácia subjetiva vai ser erga omnes, fechou. Com base nesses 3 elementos, diz Antônio Gide, já posso afirmar que o processo é coletivo. Já posso afirmar que a ação é coletiva. Fechado? Essa, senhores, é a primeira tese. Vou apresentar a segunda. Vou colocar aqui o slide no gatilho para vocês. Vamos lá? Segunda tese. Opa, aqui. Segunda tese. Foi defendida por Teresa Rudolphin Wambier. Segunda tese, defendida por Teresa Rudolphin Wambier. Perdão, agora Teresa Rudolphin. A professora Teresa Rudolphin, ela sustenta que as ações coletivas e, claro, os processos coletivos, porque uma coisa está introjetada na outra, as ações coletivas e os processos coletivos têm que ter por objeto a tutela de direitos transindividuais. Então reparem que para ela, o que não está errado, que para ela a legitimidade e o regime da coisa julgada não são tão relevantes assim. Então a legitimidade e o regime da coisa julgada não são tão relevantes para que você possa atestar que aquela ação é coletiva, para que você possa atestar que aquele processo é coletivo. Basta que sejam defendidos ou o direito difuso, ou um coletivo em sentido estrito, ou um individual homogêneo. Tudo bem? Vamos para a terceira tese. Vou colocar aqui no gatilho. Cadê? Terceira tese. Já foi. Defendida por Gregório de Assagra Almeida. Gregório de Assagra Almeida. Para Gregório de Assagra Almeida, a ideia também é, veja só, a ideia dele também é a defesa de direitos coletivos em sentido amplo. Ele também parte da mesma ideia que a professora Teresa Rudolphin. Também é a defesa de direitos transindividuais. Só que reparem, ele não ficou preso só ao objeto, só à pretensão. Reparem que no início, tanto que eu destaquei em vermelho, reparem no início que ele também faz referência ao legitimado. Vejam só, vou voltar aqui só para vocês perceberem exatamente o que o professor fala. Instrumento processual colocado à disposição de determinados entes públicos ou sociais. Ou seja, para ele, o legitimado também é uma figura relevante para que você possa afirmar que o processo é coletivo. Tudo bem? Então, para a terceira tese são 2 elementos. Eu tenho que ver quem é o legitimado, ou seja, quem exerceu judicialmente a pretensão e qual o objeto dessa pretensão. É a tutela de um direito transindividual? Fechou. É a ação coletiva. Fechou. É um processo coletivo. Ok? Vamos para a quarta tese com a qual eu me filio, com a qual eu concordo, até porque é difícil discordar do Fred Dier Jr. Para o Fred Dier Jr., a ação coletiva ou o processo coletivo é a ideia justamente da tutela de uma coletividade. Justamente a tutela de uma coletividade. Ah, professor, mas espera aí, não está igual à segunda tese? Calma. Repara que o professor Fred Dier, além de afastar a necessidade de ter um legitimado coletivo e afastar a necessidade do regime jurídico da coisa julgada coletiva, ele diz assim: é a tutela de um direito transindividual, que pode ser uma ação coletiva ativa
ou pode ser uma ação coletiva passiva. Então dá uma olhada aqui, olha só a parte final do conceito dele. Vejam, seja por meio da afirmação da existência de uma situação jurídica coletiva ativa ou passiva. Então percebam que o conceito do professor Fred Dier, ele é mais amplo, além, repito, de afastar a imprescindibilidade de ter um legitimado coletivo e do regime jurídico da coisa julgada ser aquele específico da tutela coletiva. Tudo bem? Bom, fechada essa parte do conceito, vamos ao último tópico. Já que falamos de conceitos, tipos, finalidade, falta trabalhar o seguinte: quais são as peculiaridades que o processo coletivo no Brasil tem que diferencia o processo coletivo do processo individual? Separei 3 básicas peculiaridades. Dá uma olhada. Primeira peculiaridade, gratuidade. Volta aqui para mim. Vejam, salvo litigância de má-fé, o autor da ação coletiva, ele não vai arcar com os ônus de sucumbência, nem com as custas processuais. Essa é a regra. Basta você olhar o artigo 18 da LSCP, basta você olhar o artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor. Tudo bem? Segunda peculiaridade, dá uma olhada aqui. O regime jurídico da coisa julgada material. O regime jurídico da coisa julgada material. Então volta aqui. Quais são as peculiaridades do regime jurídico da coisa julgada material que temos no processo coletivo? Primeira peculiaridade, o limite subjetivo da coisa julgada, ou a eficácia subjetiva da coisa julgada. Significa dizer que o resultado do processo atinge todos os membros da coletividade, mas só pode atingir para beneficiar, jamais para prejudicar, que é o que se chama de regime jurídico in utilibus. Lembrando que o artigo 506 do CPC também traz a mesma ideia do regime jurídico in utilibus, hein? Dentro ainda da coisa julgada. Segunda peculiaridade, o modo de produção da coisa julgada. Nos processos individuais, o modo de produção ele é incondicionado, chamada imutabilidade pro et contra. Qualquer que seja o resultado da demanda, haverá coisa julgada material. Aqui no processo coletivo, como regra, o regime ele é condicionado. Ou ele está condicionado ao resultado da própria demanda, que é a chamada imutabilidade secundum eventus litis, ou ele está condicionado ao resultado da instrução probatória. Imutabilidade secundum eventus probationis. Façam referência aos artigos 18 da Lei de Ação Popular, 18, Lei de Ação Popular, 16, Lei de Ação Civil Pública, 16 da Lei de Ação Civil Pública, 103 do Código de Defesa do Consumidor, 103, Código de Defesa do Consumidor. Terceira e última peculiaridade, dá uma olhada aqui. A legitimidade extraordinária é a regra, ou seja, via de regra, quem promove a ação coletiva atua em regime de substituição processual. Por que eu coloquei que legitimidade extraordinária como regra? Porque eu posso trabalhar com 2 situações diferentes. Primeira, é possível a propositura por um legitimado coletivo por meio de representação processual, como é o caso das entidades da sociedade civil. Além disso, se nos ativermos à literalidade do artigo 37 da Lei 6.001 de 73, artigo 37 da Lei 6.001 de 73, os senhores vão encontrar lá legitimidade ordinária para o ajuizamento de ação coletiva. Legitimidade ordinária para o ajuizamento de ação coletiva, por meio do grupo indígena, por exemplo. Tudo bem, senhores? Então, com isso,
terminamos o nosso estudo das nomenclaturas básicas. Trabalhei aí nesse último bloco com vocês o processo coletivo. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos a todos.